Hola chicos, chicas, niños e niñas, eu sou a maestra Tainá. É isso aí, galera, eu sou a professora Tainá e estarei aqui com vocês no nono ano, levando um pouquinho mais sobre o ensino da língua espanhola. Eu espero que vocês estejam prontos para essa jornada, para aqueles que estão iniciando a jornada com a língua estrangeira. Vai ser uma jornada muito bacana, uma jornada muito legal. E para os que já estão encaminhados, vamos conseguir encaminhar mais ainda e assim a gente chegar ao topo, galera. Beleza? Então, simbora para a nossa primeira aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos ter um pouquinho de vocabulário. Nós vamos trabalhar mi casa, su casa. Os familiares, aos membros da família, como se fala o nome de cada membro da família. Também vamos falar sobre las partes de la casa, as partes da casa. Como é que eu vou descrever cada objeto, cada local, cada eletrodoméstico, algumas palavrinhas que a gente precisa saber quando vai falar sobre partes da casa, beleza? Então vamos lá. Primeiro, quando a gente vai falar em família, a gente já pensa logo pai, mãe, tio, tia, primo, prima, avô, avó. Então, a gente já vê a nossa família ali num geral. Mas existe duas definições, dois pontos de vista de parentesco. Um primeiro ponto de vista é o ponto de vista biológico. O que é um ponto de vista biológico? É quando a gente está falando de pessoas que vêm de um mesmo tronco genético. O que é um tronco genético? É a mesma pessoa, é a pessoa que tem o mesmo sangue que nós. O meu pai, minha mãe, o meu irmão, o meu avô, a minha avó, o meu tio, a minha tia, são aqueles que têm relação de descendência, vieram da mesma descendência e do mesmo sangue. Então esse é o sentido biológico. Só que a gente possui também o sentido jurídico. Esse sentido jurídico, ele é um sentido um pouco mais amplo, porque ele vai ter algumas definições. Primeiro, a gente tem o de descendente, que é o mesmo do biológico, que a gente fala que é um parentesco de consanguinidade, parentesco de sangue. É quando a gente tem o mesmo progenitor, a gente descende do mesmo pai e da mesma mãe. Temos o parentesco de afinidade. O que é um parentesco por afinidade? É a relação entre o marido e os parentes da mulher, entre a mulher e entre os parentes do marido. É aquela mesma relação que a gente tem entre o padrinho com o afilhado com os padrinhos, como é que se diz? Compadre com a comadre, enfim, é tudo parentesco por afinidade. Nós não temos o mesmo sangue, mas nos consideramos parentes. E também tem o parentesco civil. O que é esse tipo de parentesco? É aquele parentesco entre o adotante e o adotado. O pai que adotou, a mãe que adotou, com a criança, o filho adotado. É aquele nosso parentesco do coração, né? É o pai do coração, a mãe do coração. Não foi gerado por ele, mas a gente sente o mesmo amor e é pra gente como se fosse do mesmo sangue. Então é o parentesco civil. Em um sentido bem mais restrito, o que é família? Família é aquele vínculo que une as pessoas que descendem uma da outra. Quando a gente fala em familiar, a minha família é o meu pai, a minha mãe, o meu tio, minha tia, meu avô, minha avó, meu primo, minha prima. Por quê? Porque a gente já pensa logo em familiar vindo do mesmo sangue. Só que se a gente pensar no sentido mais amplo, é a relação ou união de várias pessoas, seja por virtude da natureza, que é a virtude do sangue, ou seja por lei, ou seja por afinidade. Nós podemos afirmar que parentesco é algo comum em todas as famílias do mundo. Então, não importa onde vá e como se descreve, família é família e tem em todo mundo.
Pensando agora nos componentes da família, os familiares. Como é que se diz cada membro da família em espanhol? Então, é muito importante neste momento que vocês falem, que vocês repitam, tentem falar, tentem reproduzir os sons, porque o som é tão importante quanto a escrita, beleza? Então, vamos lá. Abuelo, abuela. Abuelo, abuela. O que é abuelo e abuela? Avô e avó. Cunhado, cunhada. Cunhado, cunhada. Esse N com o tiozinho, ele tem o som do NH. Então, vai ser cunhado, cunhada, que é o cunhado e a cunhada. Hijastro, hijastra. Hijastro, hijastra. O hijastro e a hijastra é o enteado e a enteada. É aquela pessoa que é filha do meu padrasto ou da minha madrasta, mas que não é meu irmão de sangue. Esposo e esposa, esposo e esposa, novio e novia. Aí a gente vai vir numa outra questão, quando fala em novio e novia. Novio e novia é namorado e namorada em espanhol. Se eu quiser me referir a estar noivo, que está prestes a casar, aí eu vou dizer estar de novio, estar de novia. Aí é outro sentido, essa frase já vai mudar. Este es mi novio ou esta es mi novia, esse é meu namorado, essa é minha namorada. Eu estou de novio com ele ou eu estou de novia com ela. Aí eu estou dizendo que ele é meu noivo ou minha noiva, beleza? Padre, madre. Padre, madre. Padre, madre, claro, né? Pai e mãe. Só que a gente tem um jeitinho mais carinhoso. Todo mundo tem um jeitinho mais carinhoso. Você não fala, oi pai, oi mãe. Normalmente é o meu papai e a minha mamãe. Principalmente as crianças falam papai e mamãe. Mas quando a gente fala papai e mamãe em espanhol, fica papá, mamá. Papá, mamá. Por mais que esteja acentuado, é sempre papá, mamá. Outro detalhe, o M ele não vai ter o nasalizado, porque se fosse um brasileiro lendo, ele ia dizer mamã, né? Mamá. E não é, é mamá. O A sempre vai ser aberto e nunca vai nasalizar, mesmo que esteja seguido de um M ou de um N. Padrastro, madrastra. Em padrastro e madrastra, nós temos um detalhezinho que diferencia da língua portuguesa, que é um R a mais. Em português é padrasto e madrasta. Em espanhol, padrastro, madrastra. Hijo, hija. Filho, filha. Hermano, hermana. Irmão, irmã. Marido, mulher. Marido, mulher. Nieto, nieta. Neto, neta. Primo, prima. Primo e prima. Só muda ali no primo e prima a pronúncia. Em português, primo, prima. Em espanhol, primo, prima. Sobrino, sobrina. Sobrinho e sobrinha. Suegro, suegra. Sogro e sogra. Tio, tia. Olha o acento nesse I. Então, não vai ser tio e tia. Vai ser tio, tia. Listos? Certo? Estamos prontos? Então, vamos seguir. Quando a gente fala em família, quando a gente fala em membros da família, automaticamente a gente também pode incluir o estado civil. Qual é o estado civil de cada membro da minha família? Casado, casada, separado, separada, solteiro, solteira, viudo, viuda, divorciado, divorciada, novio, novia, estar de novio, estar de novia. Então, todos esses são os estados civis que a gente pode incluir
quando a gente fala em família. Certo, meus amores? Eu acredito que até aí tá bem tranquilo para vocês, não tá não? Então, vamos seguir agora com as partes da casa. Ah, tá. Mas antes eu ainda trouxe uma árvore genealógica para vocês. Olha que bacana. Uma árvore genealógica assim bem simples, tá? Então eu tenho ali la abuela e el abuelo. Vamos dizer que a abuela e el abuelo número 1. La abuela e el abuelo número 2. O número 1 teve a minha mamá e o número 2 teve meu papá. O número 1 não teve só a minha mamá, também teve meu tio. E o número 2 não teve só meu papá, teve também minha tia. Todos eles se casaram. Então, nós temos ali, minha mamá casou-se com meu papá, meu tio casou-se com uma tia, que é a esposa dele, que a gente considera por tia também. Não é de sangue, aí a gente vai vir naquela outra questão, é mais de consideração do que de sangue, é um familiar por afinidade. A tia que casa com o tio que é de sangue. E aqui é o oposto, minha tia, por parte de pai, que casou com meu tio, que é por afinidade. Meu tio e minha mãe e minha tia, por parte de mãe, tiveram meu primo. Meu tio e minha tia, por parte de pai, tiveram minha prima. Minha mãe e meu pai tiveram eu, mi hermano e minha irmã. Então, a gente tem aí uma árvore genealógica simples. Eu sei que tem muitos tipos de família diferentes. Então, cada família tem as suas peculiaridades. Cada um pode formar o seu tipo de árvore genealógica. Agora sim, a gente vai para as partes da casa. Olhando de fora, assim, bem simples, para a gente começar, a gente tem el tejado, que é o telhado, la puerta, que é a porta, las ventanas, que são as janelas. Algumas casas possuem ali um forno, um fogão a lenha. Então, quando a gente tem um fogão a lenha no Brasil, costuma ter a chaminé, que é a chaminé ali do fogão a lenha. Nas casas estrangeiras, nas casas americanas, alguns outros países que são frios, o que eles têm? Eles têm uma chaminé em casa, eles têm um fogareiro. Como é que é o nome? Não é fogareiro, é... Ah, e vocês entenderam, né? Vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Aquele coloca lá a lenha e vai sair aqui na chaminé. É lá onde o Papai Noel desce, né, gente? Para quem acredita em Papai Noel. Eu ainda acredito. Então, vamos lá, seguindo. Então, tem a chaminé. As partes da casa, vendo assim, tirando o telhado, como é que eu vou ver? Se chama planta barra, ou seja, planta baixa de uma casa. Nós temos la cocina, que é a cozinha. Deixa eu pegar o marcador de texto que fica melhor. La cocina, que é a cozinha. El comedor é a minha sala de janta. Então, é lá onde tem a mesa que a gente costuma almoçar, tomar café, jantar. É el comedor. La entrada, que é ali a parte de entrada da minha casa. El aseo. El aseo, algumas casas possuem só aquele banheiro social. É o banheiro que não é que a visita pode entrar, né? Que normalmente tem algumas casas que tem banheiro nos quartos ou na parte que é mais perto dos quartos, que é mais pessoal. Então, a gente tem o asseio, que é o banheiro social. El salón é a sala de estar. El garage, a garagem. La terraça não é o terraço, viu, galera? É ali a minha área, a minha varanda, la terraça. El jardim, o jardim. E aí aqui nesta casa ela tem 2 pisos. No piso de cima é a parte ali mais do pessoal da casa mesmo, que tem el cuarto de baño, que é o banheiro. Então, quando a gente fala em espanhol, quarto, é quarto de baño, banheiro.
Por que é quarto de banho? Porque o de dormir não se chama quarto, se chama dormitório. El dormitório. Nesta casa específica, para passar do primeiro piso para o segundo piso, nós temos la escalera, a escada. E também nesta casa nós temos a sacada. Aí o que é a sacada? É el balcón. El balcón é a sacada. Eu trouxe para vocês agora alguns utensílios que a gente possui na casa. Em português, ferro de passar roupa. Em espanhol, la plancha. La plancha é o ferro de passar roupa. Em português, liquidificador. Em espanhol, licuadora, licuadora. Em português, panela. Em espanhol, olla ou olha. Olla ou olha. Em português, fogão. Em espanhol, cocina. Professora, mas a senhora não falou agorinha que cocina é cozinha? Cocina é o nome dado tanto para a cozinha quanto para o utensílio que se usa para cozinhar, que seria ali o meu fogão, o meu eletrodoméstico que usa-se para fazer fogo, o fogão. Em português, micro-ondas, quase que não sai. Micro-ondas. Em espanhol, micro-onda. Em português, chaleira. Em espanhol, tetera. Porque chá em espanhol se chama té. Em português, geladeira. Em espanhol, nevera. Nevera. Em português, frigideira. Em espanhol, sartén. Sartén. Em português, prato. Em espanhol, plato. Prato, plato. Aqui embaixo nós temos ali os meus talheres. Como é que vai se falar os talheres em espanhol? Primeiro, cuchillo, que é a minha faca. Cuchillo, faca. Cuchara é a minha colher. Cuchara é colher. O garfo, como é que fica? Tenedor. Tenedor é o garfo. Todos os três juntos se chamam talheres. Em espanhol, cubiertos. Cubiertos. Então, nós temos cuchillo, cuchara, tenedor, que são os cubiertos. Certo? Seguindo, nós temos ali a xícara. Xícara é taça. Copo, vaso. Garrafa, botella. Aí, voltando só aqui no vaso, no vaso. Vaso não é vaso de colocar flores. Vaso é o copo. Ele se chama, esse tipo de acontecimento na língua espanhola se chama falso cognato, falso amigo. Você acha que é uma coisa porque tem o mesmo nome de um objeto da língua portuguesa, mas tem um significado diferente. Então, vaso é copo. Vassoura, como é que é vassoura? Escoba, é outro falso cognato para vocês. Porque a gente automaticamente escova de escovar cabelo ou escova de escovar os dentes, a gente ia dizer escoba. Mas não é. Escoba é vassoura. Porque escova de escovar cabelo ou de escovar os dentes se chama cepillo. E a lixeira, el basurero. El basurero que joga la basura, que é o lixo. Certo, carinhos? Essa é a nossa referência bibliográfica e chegamos ao final da nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, estarei por aqui. Nos vemos na segunda aula. Beijos!